Olá, gostaria de saudar a todos vocês, nossos queridos que estão vendo e ouvindo o canal Educa Aberge. Este canal é de grande importância, o que procura disseminar o conhecimento, o saber, através de uma série de documentários, debates, trocas de ideias e reflexões, assim como as pessoas mais variadas, que sempre podem enriquecer o mundo do conhecimento. A nossa temática agora diz respeito a guerras que podem influenciar a economia global e o que está acontecendo neste sentido com o recorte também e na economia brasileira. Guerras, beligerância, situações radicais de inimizade entre nações, levando a todo tipo de agressões, são certamente algo a evitar. Guerras nos lembram a morte, fazem com que pensemos no que pode haver de pior frequentemente no ser humano. E elas se sequenciam na história sem terem parado. Hoje, em pleno século XXI, poderíamos imaginar que deveríamos chegar a um nível civilizatório suficientemente qualificado para que elas não existam. Mas, pelo contrário, temos dos mais diversos tipos. Guerras para invasões territoriais, guerra das águas, guerras para controle de outros povos, guerras para retirada de matérias-primas dos territórios alheios, guerra das comunicações, guerra dos processos de produção. Enfim, temos um mundo muito variado neste sentido. Mas, sem dúvida alguma, a mais clássica das denominações ocorre quando dois ou mais países estão lutando, brigando entre si. E isso cria destruição e, mais do que frequentemente, as piores séries de desilusões, de traumas, de perdas humanas que se possam imaginar. Nós, no ano de 2024, em abril agora, já estamos visualizando às claras praticamente 2 anos e 1 mês e meio do advento da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Essa é uma guerra que se trava, sobretudo na Ucrânia, com vistas à Rússia conquistar territórios que lhe permitam criar um gigantesco e longo corredor na direção sul para com o Mar Negro e ali, especificamente, dominando bem a península da Crimeia, permitir que ela tenha condições de navegar com suas embarcações, sejam civis, sejam militares, para ter ascendência também sobre uma série de países que, passando-se pelo conjunto de estreitos do Mar de Mármara, Bósforo e Dardanelos, permita chegar ao Mar Egeu e ao Mar Mediterrâneo. A Rússia tem uma grande história de conquistas e se sentiu sumamente perdida após a diluição e a extinção da União das Repúblicas Soviéticas. A partir do momento em que Gorbachev, tendo criado a Glasnost e tendo dado efetivamente menos peso à unificação destas repúblicas que, sob uma bota de ferro, haviam sido dominadas, notou o governo mais atual sob o regime de Putin que, em boa parte, tem necessidades de ordem estratégica. E aí, então, não tem tido nem um pouco de pudores para conquistar terrenos grandes e para colocar sob seu jugo novamente diversas repúblicas, ou até fazendo grandes acordos para com a Bielorrússia, ou ainda destruindo a Chechênia, ou desmontando a Geórgia. E isso tudo tem impactos muito sérios. No caso da Ucrânia, é muito importante que você fique atento, porque nós não desejamos aqui dizer se alguém tem razão ou não, mas o fato é que a dinâmica da guerra, tal como ela ocorre, já acabou com mais de 30 mil vidas de ucranianos. E segundo diversos cálculos, que são muito difíceis de confirmar, mais de 42 mil soldados russos também teriam morrido. Quer dizer, de fato, mais de 72 mil vidas ao longo de 2 anos foram perdidas e nós temos também uma perda gigantesca sob o aspecto patrimonial. Edifícios, construções, pontes, vias, rodovias, a mais das vidas humanas tão preciosas nesses 2 países que a rigor deveriam ser irmanados, pois em grande parte têm uma história muito parecida. As guerras, elas impactam sobre o Brasil também. A guerra da Rússia com a Ucrânia, esta segunda, vista como um dos maiores celeiros do mundo e celeiro da Europa por excelência, grande produtora de trigo, cevada, aveia, beterraba, com o que se produz também açúcar e que tais, acaba impactando no fato de que a agricultura passa a entrar em colapso em boa parte do terreno ucraniano.
ela que possui um terreno muito rico que é conhecido como Podzol. Em função disso, pela ausência da capacidade de se financiarem, papel tão essencial dos bons bancos agrícolas, as novas safras, em função do fato de que o sistema de distribuição de transportes foram colocados em xeque por conta dos bombardeios, a agricultura ucraniana apresenta uma queda dramática de produção e produtividade. Inúmeros terrenos hoje em dia estão minados. Não dá para andar neles sem potencialmente sofrer uma explosão. A consequência é que o preço das mercadorias produzidas sobe significativamente. Logo, o que nós chamamos de conjunto de commodities, tais e quais milho, soja, trigo, aveia, sorgo, cevada, e também, por que não dizer associada a ela a avicultura ucraniana, sofrendo o efeito de uma baixa de produção e de uma queda significativa da incapacidade de entregar nos portos devidos às mercadorias para os consumidores, em grande parte aqueles que são também do Oriente Médio e da Europa, implicou numa disparada de preços dessas mesmas commodities. Para o Brasil, a alta do preço internacional destas mercadorias há de ser lida com o devido cuidado, porque não necessariamente representará um regime permanente de alta, mas beneficia o país. Significa que se temos safras regulares, repetitivas, de bom nível, mas, na verdade, nós, no Brasil, hoje em dia, podemos já nos ver como o segundo maior celeiro mundial e, por isso mesmo, somos sumamente responsáveis também pela boa alimentação e pela capacitada entrega de mercadorias para o mundo, é benéfico ver a alta dos preços dessas commodities. Com isso, aumenta a nossa segurança alimentar no Brasil, porque as escalas de produção são asseguradas. Melhora a nossa capacidade de entrega em mercados que necessitam de toda forma receber e tem que bem pagar. Logo, o nosso caixa melhora. Significa que exportações aumentam e, mantidas as importações no ritmo regular, estimado o processo de crescimento do produto interno bruto, este ano de 2024, muito próximo aos 3,5%, para quem sabe até chegando a 4%, ou algo muito no limite desse valor, a nossa melhoria com o saldo do balanço de pagamentos e com as transações correntes ocorrendo, levará o país a maiores reservas internacionais, a obtenção de um colchão de recursos que nos permite também melhor pagar no exterior nossas dívidas, quando existem, melhor programar a função das nossas importações, capacitar os brasileiros a viajarem ao exterior, fazendo turismo com uma taxa de câmbio mais equacionada, mais equilibrada, mais estabilizada. O dólar a 4,8, 5,2, girando, operando, flutuando nessa taxa ou algo muito próximo dela. Claro está, lembrem, choques positivos e negativos sempre podem acontecer em todas as economias. A guerra, que é uma coisa que é um mal e é um desastre para a Rússia e para a Ucrânia no momento, torna-se, então, de certa maneira, algo que beneficia sem que tenha sido de jeito nenhum programada pelo Brasil. O Brasil, como país neutro, deseja a paz para todos, o progresso e o desenvolvimento mundial. E o G20 está trabalhando muito nesse sentido. Não bastasse, há outras guerras terríveis como essa que estamos visualizando hoje em dia em Israel, em face do grupo terrorista Hamas, que provocou um ataque que matou mais de 1.200 israelenses pacíficos, tranquilos, cada um em seu espaço. E sequestrou mais de 240 pessoas, com negociações que continuam andando até hoje. Desse ponto de vista, esse tipo de guerra acaba também representando outros problemas muito importantes que necessitamos ver. O uso de mais recursos para a compra de material bélico, a utilização de mais recursos para mobilizar, treinar os exércitos, a utilização de mais recursos. Desta forma, acaba reduzindo a capacidade de gerar investimentos em bens reais que possam aumentar a satisfação e a alegria das pessoas, porque, no fundo, se está falando em segurança nacional. Então, é muito importante que notemos a tipologia que cada guerra possui. Israel, para o Brasil, é um país muito importante, um aliado de primeira. Até foi o Brasil que reconheceu na ONU, nos anos 40, entre 1947 e depois 48, já com o país se tornando independente, a própria independência desse país, que sofreu demais com os horrores da Segunda Guerra Mundial. A guerra
há de ser evitada. Algo de muito importante, então, desse ponto de vista, é assegurarmos em nosso espaço a capacidade de gerar desenvolvimento sustentável, com progresso contínuo para todos, com a geração, dessa forma, de melhores e mais empregos permanentes, reais, necessários, que são necessitados pelo sistema de produção, com a geração de mais riqueza para todos, com uma distribuição justa dos recursos, com uma capacidade de criar também com isso mais impostos, não para sustentar apenas o Estado, mas para que o Estado operante possa garantir o bem-estar de todos os seus cidadãos. E dessa maneira também venhamos a investir mais em tecnologia e melhor nos ganhos que nos permitem produzir cada vez mais com cada vez menos. Por isso, se podemos criar e permanecer em regime de paz permanente, estamos desejando fazer e fazendo de fato o nosso dever de cidadão e de cidadãs. Procuremos, então, isso na busca da solidariedade entre os países, em prol de um conjunto de macroconhecimentos, de melhores processos, de maiores entendimentos que venham a gerar com serenidade a harmonia mundial. A todos vocês, desejo muito sucesso e, sobretudo, que a paz esteja conosco.